Fala pessoal do nono ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem pessoal? Mais uma vez aqui, professor Pedro Henrique, professor de História do Ensino Médio, mas está dando aqui mais uma semana, uma forcinha a vocês nas aulas de História, tá? Então pessoal, quem não assistiu aí os vídeos, já começamos aí uma nova unidade, tá? Dentro dos conteúdos de vocês, dentro de um novo módulo do livro, tá? Que é justamente um assunto muito importante, que é a ascensão dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos aí o pós-guerra, tá? O cenário político, o cenário social, a parte econômica, tá? Que a gente vai estar trabalhando aí nesse período pós-guerra, Primeira Guerra Mundial e esse período entre guerras, tá? Que é justamente ali de 18 a 37, tá? Então a 37 a 39, que é justamente onde começa ali a Segunda Guerra Mundial, tá? Então já tem dois vídeos, se eu não me engano aqui, no canal da escola nosso, onde a gente trabalha essa parte aí do livro, tá? Eu tô seguindo o livro de vocês, tá? Lembrem disso. Então tem algumas questões lá, tá? Diferentes das questões que eu trouxe, para vocês fazerem esse panorama, tá? A aula de hoje especificamente é para a gente trabalhar algumas questões, então eu trouxe aqui 4 questões específicas para a gente trabalhar o nosso conteúdo que foi dado aí em 2 aulas, em 2 semanas, e eu espero que vocês curtam, tá? Então qualquer comentário podem deixar aí, que eu tô mais uma semana aí ajudando vocês, auxiliando aí nas suas aulas de história, beleza, nono ano? Então vamos lá, ó, aqui é resolução de questões, então o que é que eu falo? Eu passo, então eu espero que vocês deem uma lida, tá? Se concentrem aí na questão, façam aí uma análise para depois vocês novamente darem play aí no vídeo para poder ver o comentário, para ver a resolução da questão propriamente dita, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu trouxe só questões simples para a gente retomar e absorver aí o conteúdo. Então, ó, primeira questão, marque a opção que apresenta o motivo da ascensão dos Estados Unidos no pós-guerra. Então esse é especificamente o assunto que a gente vem trabalhando, que a gente vem aqui batendo sempre na mesma tecla, tá? Então vamos lá. Letra A. Os Estados Unidos já era a maior potência econômica desde sua independência, tá? E aí, o que é que vocês acham? Essa a gente já corta. Os Estados Unidos, ele teve sim um grande desenvolvimento nesse período ali, pós sua independência, pós ali século XVIII, tá? Mas ele não era uma grande potência, ele não era uma superpotência como ele foi se desenvolvendo, tá? Me desculpem aqui, como ele foi se desenvolvendo nesse período pós Primeira Guerra Mundial, por conta de vários motivos que a gente já explicou antes, tá? Então a letra A a gente já corta. Letra B, devido a dois fatores de não ter tido seu território devastado pela guerra e por ter se transformado no principal financiador dos empréstimos aos europeus, e essa é nossa alternativa, tá? Então, ó, qual é a jogada aí do enunciado? Ele está perguntando o principal motivo que levou à ascensão, desenvolvimento econômico dos Estados Unidos no pós-guerra. Então, por que ele se tornou? Primeiro, porque ele não teve o seu território devastado, abalado, atingido, porque o campo de guerra foi praticamente ali em solo europeu, tá? Então ele não teve, aqui a gente está falando do continente americano, tá? Então segundo, que com a parte urbana, a parte industrial, a parte da agricultura, a parte que se desenvolve ali o capital econômico nos países europeus, eles foram devastados por conta dessa guerra, tá? Então quem foi o principal investidor de capital, tá? Quem é que mandava recursos? E é claro que depois futuramente os europeus iriam pagando aí paulatinamente esses recursos, foi os Estados Unidos, e assim ele foi virando uma potência logo ali pós 1918, tranquilo? Então é nossa letra B, a nossa alternativa correta. Então vamos ver o resto. Ó, letra C. Os Estados Unidos só tiveram sua ascensão no século XXI, que é o nosso, com a era tecnológica e digital. Não, tá? Os Estados Unidos aí, desde esse período entre guerras, que ele vem se tornando aí a principal figura política, social e econômica, tá? A grande potência capitalista do nosso cenário mundial, tá? E letra D. No período entre guerras, os Estados Unidos em nada cresceu no setor econômico. Essa daí tá para tirar onda com a nossa cara, né? A gente viu tudo que foi pelo contrário em relação a isso. No período entre guerras foi onde os Estados Unidos ele realmente deu aquele salto econômico e virou uma superpotência nesse período, e é uma grande potência, superpotência até hoje. Tranquilo? Então marque aí no caderno de vocês. Primeira questão, letra B. Super tranquilo, super de boa aí pra gente estar retomando os nossos assuntos, beleza? Vamos para a segunda questão. Ó, mais uma vez pausem e tentem ler
Aí tá a questão. Segunda questão, vamos lá. Assinale a alternativa correspondente ao Fordismo. Fordismo é um importante tema, um importante conceito que foi construído aí dentro desse período ali, principalmente ali do pós-guerra, tá? Onde a parte trabalhista ela ganhou uma nova roupagem, ela ganhou uma nova característica aí com as empresas, com indústrias, com linhas de produções, e a gente viu isso, se eu não me engano, na primeira aula aí dentro da ascensão dos Estados Unidos, tá? Então é só a gente retomar. Vamos lá, o que foi o Fordismo? Letra A. Fordismo foi um sistema de veículos no qual cada consumidor poderia ter 3 ou mais automóveis em seu nome. Não, nada a ver, tá? Aqui não é questão de classe social, aqui não é uma questão da parte particular de automóveis, não. A gente está falando de um sistema de trabalho que vigorou nesse período, tá? Letra B. O Fordismo foi uma aliança entre os países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, virando as novas potências mundiais. Não, tá? Os países que saíram vitoriosos eles também foram devastados pela guerra, tá? É claro que não completamente como os perdedores, mas é claro que eles tinham algumas dívidas aí para cumprir, eles tinham toda a parte urbana, uma parte comercial para reerguer novamente. E é claro que o Fordismo não tem nada a ver com uma aliança política entre os países vitoriosos, tá? Letra C. O sistema é um sistema de trabalho onde cada trabalhador exercia uma tarefa específica com auxílio de máquinas, aumentando a produção e a qualidade. Beleza, essa é a nossa questão correspondente ao Fordismo, tá? Além disso, vocês sabem que os Estados Unidos ele foi pioneiro nessas questões de linhas de produção, linhas de montagem, principalmente ali na parte dos automóveis, tá? Então, com Henry Ford, dentro de sua indústria, ele começou a diminuir a carga horária de trabalho dos trabalhadores ali, para eles terem uma qualidade muito boa, e também começou a aumentar alguns salários para ele ter um prazer de vida, prazer de trabalhar e de saírem à produção de uma maneira mais saudável, tá? Mais qualitativa e também quantitativa, porque a superprodução ela dobrou aí em questão desse novo sistema de trabalho, tá? Então é a letra C. Então vamos ver porque a letra D está incorreta. Ó, sistema econômico que os Estados Unidos destruiu dentro do seu próprio território. Não, nada a ver, essa questão aí é utópica, essa questão aí é fantasiosa, tá? Então, ó, vou voltar aqui para vocês. Primeira questão, marquem, por gentileza. Letra B, assinala aí no caderno de vocês. E segunda questão, letra C, sistema de trabalho onde cada trabalhador exerce uma tarefa específica com auxílio de máquinas, aumentando a produção e a qualidade, tá? Vamos lá, terceira questão, mais uma vez aí, pausem o vídeo, tá? E novamente deem play pra gente ver os comentários aqui. Então, ó, a Ku Klux Klan é uma grande organização que a gente trabalhou na aula passada, tá? A Ku Klux Klan é uma organização terrorista que surgiu nos Estados Unidos após a Guerra Civil Americana, tá? Que foi no século XIX, de 61 a 65. Qual é a ideia central que os membros da clã defendem? Então a gente trabalhou essa conspiração, essa organização, tá? Esse grande partido que abarcava uma grande maioria aí dos cidadãos estadunidenses, está praticando aí vários atos racistas, tá, terroristas aí contra algumas minorias, tá, contra alguns estrangeiros, contra os negros, tá, contra os homossexuais e contra vários outros elementos que compõem a sociedade ali dos Estados Unidos, tá? Então, letra A, o que é que essa Ku Klux Klan ela defende, né, como ideia principal? Letra A, a suposta superioridade do homem branco. Sim, por um lado sim, porque eles acreditavam nessa pureza, nessa raça branca ali como elemento principal dos Estados Unidos, vindo dessa colonização ali britânica, tá? Então essa parte dos negros, essa parte ali, tanto da parte religiosa contrária a eles, tá? A parte católica, a parte ali dos judeus, a parte de outras questões religiosas, tá? A parte dos estrangeiros, tá? Como eles têm um pouco disso até hoje, tá? Então sim, é letra A, vamos ver o resto. Letra B, a rejeição de qualquer tipo de influência da Inglaterra nos Estados Unidos, não, pelo contrário, eles gostavam até certo ponto de terem sido colonizados pelo povo britânico, por uma grande potência econômica ali naquele período das grandes invasões, tá? A superioridade do sulista em relação ao nortista, essa tá a letra C, não, a Ku Klux Klan não é a organização que ela vai em questão de localidades, tá? Ela vai em questão da própria raça, tá? Letra D, a rejeição ao protestantismo, também não. A ideia maior
era bem uma ideia mais macro do que essa, tá? A questão só religiosa. E letra E, a suposta superioridade masculina, não, até porque o grupo era composto, né? O grande grupo era composto também por mulheres, tá? Então faziam parte dessa questão, dessa grande organização terrorista que infelizmente aconteceu, mataram muita gente, perseguiram muita gente, mudaram muitas questões de leis, questões sociais dentro dos Estados Unidos, tá? E infelizmente, mais uma vez, ainda hoje, tem alguns ditos membros, alguns simpatizantes dessas questões aí absurdas, tá? Então a gente tem que estar sempre lutando contra essas pessoas que se acham superiores por conta de cor de pele, por conta de questões religiosas, e não reconhecendo o outro como o próprio ser humano, mas reconhecendo ali como um inimigo que precisa ser destruído. Não, isso não existe, tá? Somos seres humanos e temos que cuidar um dos outros, beleza? Então essa foi a terceira questão, marquem aí a letra A. E quarta e última questão, como eu disse a vocês, é bem tranquilo hoje, tá? Essa semana, acredito que vocês tiveram aí, claro, todas as aulas. E hoje a de história, só para a gente fechar essa parte conteudista aí do pós Primeira Guerra Mundial. Lembrando que na próxima aula a gente já vai dando continuidade aí a questões do livro de vocês, tá? Quarta questão, quarta e última, tá? Trouxe só 4 questões. Lembrando que vocês têm atividades no livro, tá? Quarta questão, a chamada crise de 29 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial no período do entre guerras. Isto é, no intervalo entre a primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise é identificada como bem tranquila. Qual é a outra nomenclatura que a gente fala que se chama crise de 29, tá? É justamente a quebra da Bolsa de Valores de Nova York que a gente explicou na aula passada. Então quem não assistiu esse vídeo ainda, volta um vídeo aqui, tá? Na playlist de vocês e vê a questão da quebra da Bolsa de Valores de Nova York que a gente trabalhou bastante, foi nosso último tópico da última aula, tá? Então aqui é a letra D, tá? Todas as questões aí elas são referentes a outros temas e tem outras que nem existem, como por exemplo a quebra de Bolsa de Valores de São Paulo, então tem coisa que não tem nada a ver, então a questão é a letra D. A quarta e última. Então, nono ano, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi uma resolução de questões bem tranquila, tá? Para vocês absorverem o conteúdo. Espero que vocês estejam bem e acredito que na próxima aula estaremos juntos novamente, beleza? Abraço em todo mundo e valeu!